com a P4. Chama no WhatsApp 49999720278. Princesa, a número 1 do seu rádio. Em primeiro lugar. Bom dia, cidade. Online com você. 9h19, 9h19, você que está conosco aqui nas nossas plataformas digitais. Hoje estou recebendo aqui o psicólogo Bartolomeu Patrício. O tempo padrão de tratamento para casos de Covid-19 costuma ser de 3 semanas. Pacientes com sintomas graves que chegam a precisar de ventilação mecânica, porém, podem passar até mais de 30 dias internados. Mas nem sempre a notícia do teste negativo e o retorno à vida normal significam um restabelecimento completo da saúde. De acordo, inclusive, com um estudo feito por cientistas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, a Covid-19 pode deixar sequelas de origem psicológica em quase 1 a cada 5 pacientes. Bom dia, Patrício. Bartolomeu Patrício, bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos e a todas do programa. Feliz de voltar à Princesa, feliz em lhe ver. Sempre muito acolhido aqui nesta casa, feliz. Obrigado pelo carinho. E até um pouquinho antes aqui de entrar no ar, nós estávamos falando, você passou pelos 2 momentos, né? Foi vítima do Covid, agora você está lá à frente na linha de atendimento, no combate, ajudando, miliciando lá para esses que precisam também da sua palavra. Lá. Eu testei positivo, né? Finalzinho de dezembro ali. Testei positivo, fui internado, tive quase 60% dos pulmões infectados, né? Então é uma situação muito desesperadora. Eu vou usar esse termo aqui, né, na sua devida proporção, né? Porque alguns pacientes eles reagem diferente, mas na grande maioria, de modo geral, nós temos estatísticas. A angústia ela é parceira do paciente da Covid. Então eu vivi esse drama aí. E esse drama se alastra, né? Porque a minha família também foi infectada, minha esposa, filhos. Mas eu tive que ser internado pela minha condição naquele momento. E hoje tenho estado na linha de frente aqui na cidade de Xanxerê, trabalhando com os pacientes nessa área psíquica e emocional. Patrício, como é que foi assim? Você recebeu o diagnóstico, você sabe onde pegou, como pegou, não? E eu tenho uma previsão de onde peguei. Assim, em março de 2021... a gente completa um ano, dia 18 de março, que eu fiz um comunicado, porque como pastor também, a gente suspendeu as atividades eclesiásticas, locais, já com os devidos cuidados em relação, né? Era aquela primeira onda, já era uma pandemia, e a gente disse, olha, tem que cuidar, tem que cuidar. Máscara, álcool gel, distanciamento social, e para aquele primeiro momento a gente suspendeu as atividades. Então, aqui na cidade de Xanxerê havia muito cuidado da nossa parte. E eu fiz uma viagem para Biguaçu. E em Biguaçu era a zona vermelha, naquele período que eu fui. E acredito, Ivan, que foi em Biguaçu que eu fui infectado, porque em Biguaçu eu confesso, e aí vem um apelo aqui, eu me descuidei. Desde que eu entrei no carro com mais alguns amigos para que a viagem acontecesse, eu tirei a máscara, né? Porque houve um excesso de confiança. Tu subestimou? Não vai dar nada. Não vai dar, né? Não deu aqui nos contatos intensos, lá também não vai dar. E aí, usei máscara lá em Biguaçu, mas na reunião mesmo, lá com outras pessoas, todos tiraram as máscaras. Então, eu diria aos ouvintes, assim, que não dá para brincar com isso, não. É muito sério. Aí você teve sintoma na sequência, daí começou Voltei para casa, aí passou ali 4 dias, mais ou menos. Numa quarta-feira aqui em Xanxerê, eu passei o dia assim, numa atividade bem intensa. À noite eu comecei a sentir dores e um certo cansaço. Acreditei, né? Internalizei a ideia que era por conta do dia. Muita atividade, muito cansaço. Fui a Chapecó, atendi umas pessoas lá, mas quando foi por volta de 13 horas e 30 minutos, eu tive que voltar para casa, porque não me sustentava mais em pé. Quando cheguei em casa, a minha esposa também já acusava sintomas. À noite, a gente foi para o posto daquela quinta, passou a sexta, febre, dores, foi se intensificando. No sábado eu fiz o teste positivo. 4 dias depois do teste, eu fiz uma tomografia, já estava com 25% dos pulmões danificados, infectados assim, né? 3 dias depois, quase 60%. E foi aí que eu tive que ficar internado. Nossa, que loucura. Muito rápido a evolução, né? Saiu de uma gripezinha, que não é gripezinha, a gente sabe disso. Mas foi para um estágio pulmonar e aí não tinha como não ficar internado, eu tive que ficar internado.
Superado esse momento, graças a Deus, hoje você está lá na linha de frente, ajudando Sim. aqueles que chegam lá. Sim. Como é que você faz lá? Qual que é a tua atividade lá? Então, tem uma equipe de profissionais da área da psicologia, né? E aí o trabalho é o trabalho de abordagem emergencial. Porque todo paciente de Covid é um paciente que sofre emocionalmente. Porque a Covid é sentenciadora. Esse é o grande né? Esse é o problema. É o problema. Alguém que testa positivo, ele se aproxima de maneira assim, eu vou usar o termo aqui até exagerado, avassalador. É uma aproximação muito intensa da morte. Tô sentenciado. O pior é que você tem pacientes que na família óbitos já aconteceram. Por exemplo, a gente abordou um senhor que há pouco mais de 20 dias ele tinha perdido um irmão de Covid e ele estava com Covid. Tá. Eu abordo uma senhora que está no leito, do outro lado está a filha dela. Mãe e filha, uma senhora de 76 anos, filha de 49, com Covid. Então, o clima que se dá ali é de muita tensão, é de muita angústia. Será que eu vou sair? Será que eu não vou sair? Essas perguntas são perguntas que maltratam muito o paciente da Covid. Então eles chegam lá, ao se deparar então, com essa situação, eles relatam para vocês isso. Já estou sentenciado. Será que eu vou sair daqui? Será que vou evoluir para uma UTI? Sim, exatamente. Será que vou morrer? Porque na abordagem que a gente faz, né, a pergunta da ideação suicida, é como ele está vendo a vida a partir de então, não é? Pergunta sobre os sintomas, o que é que ele está sentindo, se tem falta de ar, ele está medicado, está sendo acompanhado, né? Tem uma equipe muito boa trabalhando, né, ali com o paciente. E a nossa parte nesse contexto é trabalhar a estabilidade emocional do paciente, que conta muito. Ajuda bastante, né? Sim, eu fui internado e eu confesso a você que eu senti essa falta. É importantíssimo o trabalho do psicólogo nesse momento. Até porque há quem diga, viu, Ivan, que nós teremos algumas ondas futuras que vai ser exatamente os sequelados da Covid, né? Que você tem coordenação motora e você tem os problemas psiquiátricos aí que vão se manifestar. Né, problemas de ordem emocional, como por exemplo ansiedade. O nível de ansiedade, não só para aquele que ficou em casa, né, para o casal, para a criança, que foi aumentando assim e o número é elevadíssimo, mas em especial aqui, porque o tema é esse, com o paciente da Covid, é muito alto. Pacientes que estão criando neurose, por exemplo. Atendi um paciente esses dias, não aqui em Xanxerê, né, mas é um amigo, um colega nosso, dando suporte a ele, que quando ele voltou para casa depois de 15 dias de internação, ele não conseguia abraçar a esposa. Ele não conseguia tocar em objetos da casa, não conseguia abraçar os seus filhos, depois de 15 dias fora de casa, na luta contra a Covid. Ou seja, você vai criando uma neurose. E o que é uma mente neurótica? É uma mente que vai ver Covid em tudo que é lugar, não tem como não adoecer. E a partir daí você abre portas para outras enfermidades emocionais. Acaba se tornando mais vulnerável ainda. Muito mais vulnerável, porque o fator emocional na recuperação do paciente é muito importante. Ele se autoajuda, né? A imunidade vai lá para cima, você tem uma concepção maior de passar pelo tratamento. Tem pacientes que relutam em relação ao tratamento. Por exemplo, você vai encontrar pacientes que têm dificuldade de ingerir medicamentos. Eu encontrei pacientes que têm dificuldade de ir no banheiro. Ele trava completamente. E esse trabalho é psicológico. Forçar uma situação nesse momento ali, ser mais grosso, me permite usar a expressão aqui, é prejudicar mais ainda o processo. Então, as emoções, elas são muito definidoras nesse contexto. É importante que você coloque até essa referência, até a questão de ir ao banheiro, né? Porque tem muita gente que sai de casa, que faz uma viagem de uma semana e não usa o banheiro. Sim, não usa banheiro. Sim. Né? Quando é que isso acontece? Não é um problema orgânico de estômago, né? Mas é um problema psicológico. Isso precisa tratar, né? Também. Agora, é importante você, olha que bacana, até o teu testemunho como paciente que sentiu a falta, e a importância hoje de um psicólogo lá na hora, lá para conversar, para esse paciente desabafar, para ele receber também essas palavras, na qual vocês têm uma formação acadêmica muito importante, que consegue equilibrar ali um momento que ele precisa justamente acertar. E eu diria assim, que toda palavra é bem-vinda, mas é bom a gente ter cuidado, eu vou usar um termo aqui, com as terapias coadjuvantes. As terapias coadjuvantes, Ivan, elas podem ajudar, né? Em certo sentido, eu vou até abrir um espaço aqui, elas podem até resolver, mas é bom tratar com quem conhece da área, buscar quem conhece, né? Da movimentação, dos sintomas,
Porque senão a gente mistura muitas coisas. Por exemplo, algumas pessoas vêm me pedir sobre medicação. Essa não é minha área, você entende? A gente encaminha para um psiquiatra, porque é necessário que um especialista trabalhe com o paciente. E aí, nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem muitas terapias que se apresentam como salvadoras, como aquele que vai resolver tudo, mas particularmente eu diria para você que são coadjuvantes. Elas podem até ajudar, mas não vão resolver. Olha só, a Roberta está acompanhando a gente, manda um abraço para todos nós aqui. E ela diz assim, como é bom ouvir uma palavra, porque até realmente, quando minha mãe internou, eu achei que não reviria mais ela. Olha só, né? O membro, né? A filha aí em relação à mãe. E Veja. ocorre até, não só com ela, com o parente, como filho, até com a própria mãe, que Sim, de repente falar para... sim, sem dúvida. Que é aquilo sem que tu dúvida. relatou antes, né? Que tá aqui a mãe aqui, tá a filha ali, o pai, o filho, o parente, sozinho. Quando eu enfim. fui internado, no espaço que eu fiquei aqui em São Paulo, foi permitido o uso do celular. E você vê que tem algumas... Boa, como é que é algumas isso? centrais de UTIs, né, e leitos que se permite com os devidos cuidados, com a devida orientação, com a permissão médica, né, os enfermeiros estão ali orientando, porque esse contato também do paciente com o celular na mão, em um leito, mas contato com o trágico, porque o que a gente tem hoje é sobre Covid, a gente liga a televisão é Covid, jornal é Covid, as notícias são Covid, né, a conversa de esquina ali é Covid, você vai no supermercado, você tem todo o procedimento por conta do Covid, então... Essa ideia é uma ideia que persegue você todo tempo. Vai massificando. Você vai internalizando somente o trágico. A impossibilidade, o número de mortes. Por que isso ocorre, Patrício? Por que as pessoas puxam mais isso, né? Do que... Há uma tendência da pessoa humana em se conectar mais com o negativo. Né? Até porque assim, a gente está na luta, né? E na luta você encontra sempre adversidades no dia a dia, mas trabalhar essa ideia, né, de um pensamento mais positivo, né, mais altaneiro, até porque assim, ó, tem famílias que o discurso desde cedo, no contexto dos filhos, é de luta, dificuldades. A gente tem uma mania, né, de falar sempre das vitórias, mas trabalhar aquele momento que foi a dificuldade, aquela coisa toda. A gente trabalha mais as dificuldades do que celebra as vitórias. Deveríamos celebrar muito mais as vitórias. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita gente se recuperando, Ivan. Muita gente se recuperando. Eu sou um deles. Eu conheço aí dezenas e dezenas que se recuperaram também, amigos e colegas. É verdade que eu tive algumas baixas também, amigos que no mesmo período que foram internados comigo faleceram. Entende? Por outras questões, outras comorbidades. Então a gente entende também assim que houve uma adição à Covid. A gente sabe disso, né? Mas celebrar a vida, pensar de maneira positiva é fundamental. Pensar mais no lado bom, olhar mais as notícias boas, deixar um pouquinho de lado essas notícias negativas. Patrício, vamos ajudar o Luiz que está acompanhando a gente. Ele passou pelo Covid também, né? Ele disse que recuperou, ficou com algumas sequelas ainda, principalmente na locomoção, pelo que ele relata aqui. E ele gostaria que você desse um depoimento para que as pessoas realmente acreditassem na vida, que eu acho que é praticamente o que você está dizendo aí. Então, quando eu saí do hospital, eu voltei para casa e eu confesso a você também que eu tive alguns sintomas relacionados à ideia do pensamento. Havia uma dificuldade de locomoção, né? O pulmão ainda não fazia uma respiração assim normal. Eu não dava a volta. Não, exatamente, eu usava esse termo aí. Eu não conseguia fazer uma respiração mais profunda e respirar e sentir o pulmão lá no mais profundo, né? Digamos assim. Lá no todo. Exatamente. Então eu passei por um processo de terapia pulmonar, então tinha um fisioterapeuta ali fazendo exercício pulmonar e a gente fazia depois que ele ia embora. Algumas pessoas têm sequelas ainda mais avassaladoras quanto movimentação, gente que não consegue trazer a colher para a boca com o alimento, reaprendendo a se alimentar, né? Outros a falar, problemas neurológicos mais graves, não é? Mas veja, esse processo é um processo que é uma combinação de esperança, olhar para frente com possibilidades, não internalizar a ideia da dor, do sofrimento, selecionar aquilo que vai pensar. Isso é muito importante, Ivan. Até porque os pensamentos que a gente chama abusivos e invasivos, eles são quase que impossíveis de não ocuparem a nossa mente. Agora, eu posso não dar validade a eles. O segredo é esse. Questionar esse pensamento. É verdade isso? De fato, a minha casa está infestada de Covid? De fato, as pessoas que se aproximam de mim também estão contaminadas? Eu tenho que questionar isso, né? E sair desse âmbito do negativo, da impossibilidade. Trabalhar a sua mente. E trabalhar a questão da respiração, trabalhar a questão da movimentação,
paciência. Dizer ao Luiz que, e para as pessoas que estão nos ouvindo, tem que ter paciência. Não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Saí do hospital, já estou bom. Eu passei mais 20 dias em casa. Tratando, recuperando. Exatamente, né? Tomando medicação, voltei ao médico, porque tem que ser assim mesmo. A gente tem que voltar bem, porque se você voltar com algum tipo de dificuldade ali, pode prejudicar e pode ser muito prejudicial mesmo. Tá certo. O Inácio está acompanhando a gente, mandou um abraço para todos nós aqui, perguntou se o Patrício atende e tem algum telefone, qual é os horários que está lá no Hélio Ortiz ou lá no Centro de Atendimento ao Covid, como é que ele faz para conversar com um amigo? No Hélio Ortiz, né, no hospital de campanha, tem equipe e a equipe vai se revezando, né? Então, lá o atendimento, em especial, é para os pacientes. E eu acredito, Ivan, que depois da saída, da alta de pacientes, haverá ainda um acompanhamento. Né? Alguns já têm uma recomendação médica que precisa de acompanhamento psicológico. Então, eu acredito que a equipe que está ali, ela deve se dividir nesse trabalho. Então, esse atendimento somente para os que estão internados lá. Os internos lá. Que é um trabalho que vocês estão prestando como profissionais. Sim, mas isso não quer dizer que a gente não possa falar com ele, né? Depois aí passa o telefone para ele e a gente, sem nenhum problema. Tá certo. A gente está à disposição para ajudá-lo. Patrício, muitíssimo obrigado mesmo pela tua participação conosco. Isso é sempre importante, né? Muito elogiado aqui pela rede, e pelo trabalho que você faz e por essas informações que são muito importantes. Fé em Deus, pensamento positivo, olhar coisas boas, nós vamos vencer. E acreditar na vida. Isso, vamos vencer. Dizer aos ouvintes que traga à memória aquilo que pode dar esperança, não é? Eu tenho uma frase lá do Covid: juntos vamos vencer. Isso, exatamente. E juntos vamos vencer. Exatamente. Hoje é importante usar máscara, então, máscara, álcool gel, distanciamento, sem baixa, né? A gente tem um número aí, diminuiu alguns números, mas isso não quer dizer que a gente já ganhou. Já aconteceu isso outras vezes, a gente saiu, se descuidou e voltou tudo novamente. Não dá para baixar a guarda. Manter a cadência, né, Ivan? Não dá vamos lá. Obrigado. Juntos nós vamos vencer. Juntos vamos vencer. Conversei com o psicólogo Bartolomeu Patrício, traz esse trabalho fantástico lá junto à frente da saúde.